Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Marcos 16, verso 1. Você que está aqui no templo, eu te convido a se colocar de pé por reverência à palavra do nosso Deus. Marcos 16, do 1 ao 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar. Querido Deus, graças pela vida, graças pela vida eterna conquistada por Cristo Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, por tua ressurreição. A ti damos toda a honra, toda a glória e todo o poder e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Bem, nós estamos aqui no primeiro dia da semana. Qual é mesmo o primeiro dia da semana? Domingo. Estamos aqui no domingo da ressurreição. Domingo glorioso. Que momento glorioso foi o momento da ressurreição do Senhor Jesus. E temos aqui 3 mulheres que estão indo para o túmulo de Jesus para embalsamar o corpo de Jesus. É domingo de manhã, o sol ainda nem despontou. Elas compraram os aromas, prepararam os ungüentos, os aromas, estão indo para o túmulo. Enquanto elas estão indo, há uma preocupação no coração delas. Quem haverá de retirar aquela pedra para nós? Porque ela é muito grande, ela é muito pesada, e nós não conseguimos. E quando elas chegam no túmulo, uma surpresa maravilhosa. A pedra já havia sido removida, já estava do lado, o túmulo já estava aberto. E elas, surpresas, então entram no túmulo e veem que o túmulo está vazio. O corpo dele não estava mais ali. Parece que essas mulheres não acreditavam muito na ressurreição de Jesus. Elas eram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. E elas então se encheram de medo, de pavor, quando surge um anjo vestido de branco e diz para elas: vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Glória a Deus.
Que notícia maravilhosa. Queridos, eu quero pensar um pouco com você nesta manhã sobre a fidelidade do Senhor Jesus. Só para gravar bem, você pode repetir comigo? A fidelidade do Senhor Jesus. Onde é que nós vemos mais claramente a fidelidade do Senhor Jesus? No trato do Senhor Jesus com seus discípulos. Na maneira como ele lidou com seus discípulos, como ele tratou seus discípulos, como ele tratava seus discípulos. Você quer conhecer alguém? Olha para o modo como ele trata os seus subordinados. Você quer conhecer um cristão? Vai na casa dele. A maneira como ele trata o seu cônjuge, a maneira como ele trata seus filhos. Eu quero chamar a sua atenção especial nesta manhã para isso. A maneira como o Senhor Jesus lidava com os seus discípulos. Esse anjo então traz essa notícia maravilhosa para elas. Calma, não se assustem. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E ele acrescentou algo mais maravilhoso ainda, que eu gostaria de chamar a sua atenção também. Quando ele diz no verso 7: Ide, anunciai, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. Notem, o anjo enfatizou Pedro. Na verdade, era o próprio Jesus que estava falando, através do anjo. Ele particularizou Pedro. Por que será que ele citou Pedro? Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Evidentemente, porque na quinta-feira à noite, Pedro havia negado que conhecia o Senhor Jesus por 3 vezes. E Pedro agora estava muito mal por causa desse pecado. Ele havia chorado muito. Evidentemente que por essa razão, o Senhor Jesus então citou Pedro, enfatizou, particularizou Pedro. Porque o Senhor, em sua grandeza, o Senhor Jesus em sua bondade, o Senhor Jesus em sua fidelidade, ainda convida Pedro de uma forma toda especial. Jesus não se esqueceu desse homem. Jesus não desistiu de Pedro. Nosso Senhor Jesus não deixou esse homem cair, mas ele ficou esperando uma circunstância, ficou esperando um momento, uma oportunidade para tratar com Pedro. Porque ele conhecia muito bem o coração de Pedro. Todos nós conhecemos o caráter de Pedro. Todos nós conhecemos a história de Pedro. Ele sempre era o primeiro em tudo. Ele arrastava os demais. Ele era persuasivo. Ele tinha sempre uma palavra muito convincente. Era um líder natural, sempre puxando a fila, sempre tomando a iniciativa. Mas ao mesmo tempo, era um homem que cometia muitos erros. Você conhece alguém assim? Alguém que é um líder, alguém que é
corajoso, que puxa os demais, mas está sempre cometendo erros. Mas há um detalhe interessante na vida de Pedro. Ele era muito sincero. Pedro era um homem, uma pessoa muito honesta. Por exemplo, há uma fala dele no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, do verso 33, quando certa vez ele disse assim para o Senhor Jesus: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão, eu estou pronto, se for preciso, morrer pelo Senhor. Mas quando Jesus estava sendo preso lá no Getsêmani, Pedro foi o primeiro a puxar da espada e a decepar a orelha direita de Malco. Malco era um servo do sumo sacerdote Caifás. E quando ele chegou próximo de Jesus, com Judas Iscariotes, o traidor, com sua turma, para prender Jesus, Pedro foi o primeiro a puxar da espada e decepou a orelha daquele inimigo. Sim, de fato Pedro estava disposto, sempre disposto a defender o Senhor Jesus, a estar com Jesus. Mas nos momentos cruciais ele falhava. Na hora H ele decepcionava, ele cometia erros. Já ouviu aquela frase? Nadou, 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 mas morreu na praia. Assim era Pedro. No momento mais importante, ele fracassava. Lembra do milagre de Jesus andando sobre as águas, descrito para nós lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 22. Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, sobre as águas, e os discípulos, quando viram, ficaram cheios de medo e disseram: isso é um fantasma. Mas Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor, e eu irei também sobre as águas. Estava sempre disposto e era muito corajoso. Quem de nós teria essa coragem? Quem de nós teria essa ousadia de saltar na água, de querer ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas? Pedro era sincero, bem diferente de Judas Iscariotes, que era um ladrão. Judas Iscariotes sempre foi ladrão, nunca foi honesto, e por isso ele fracassou. Quando Jesus disse, através daquele anjo, para aquelas 3 mulheres ali no túmulo: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis. Quando Jesus disse isso, através daquele anjo, eu fico pensando quão encorajador foi isso para Pedro. Quanto isso deve ter-lo deixado animado. E ele deve ter perguntado pelo menos umas 3 vezes para aquelas mulheres: como é que é? Ele falou o meu nome. Ele citou o meu nome. Sim, Pedro. Ele
falou de uma forma bem específica: diga aos discípulos e a Pedro. Nós estávamos nesta semana em uma reunião de pastores, na grande ceia do Conselho de Pastores de Ribeirão. E um evento que calcularam que estavam ali umas 700, 800 pessoas mais ou menos. O pastor presidente estava pregando e em meio à pregação, de repente ele começou a dar um testemunho da vida dele. E contando de quando ele chegou em Ribeirão Preto, não conhecia ninguém. Aí ele foi para uma reunião do conselho pela primeira vez e ele disse: lá naquela reunião eu conheci o Alceu, e conheci pastor fulano e pastor fulano. E quando ouvi aquilo, meu coração se alegrou muito. Pensei, puxa vida, ele citou o meu nome diante de quase 1000 pessoas. Não que eu quisesse isso, não que eu quisesse que ele fizesse isso, eu não sabia que ele faria isso, eu não esperava isso. Mas aquilo me comoveu. Então posso imaginar quando Pedro ouviu que Jesus havia citado o nome dele em particular, como isso deve ter alegrado o coração de Pedro. Todos vocês conhecem bem a história de Pedro. Ele negou Jesus por 3 vezes. Isso está descrito nos 4 evangelhos. Mas eu gosto muito da maneira como João descreveu no capítulo 18, a partir do verso 15. Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote Caifás. E ali no pátio da casa do sumo sacerdote, os servos estão conversando, acenderam uma fogueira. Era uma noite daquelas noites frias de Israel. E eles estão em volta daquele braseiro. E Pedro está ali se aquentando também juntamente com eles. De repente, lá dentro, onde Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote, um dos guardas dá uma bofetada em Jesus. E ali, diante daquele braseiro, Pedro é perguntado por 3 vezes se conhecia Jesus. E por 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus. E pensa que na 3ª vez que Pedro negou Jesus, ele negou com maldição. Ele praguejou. Ele até jurou que não conhecia Jesus. Nesse momento, Jesus passa sendo levado preso. E olha para Pedro. Sabe o que Jesus disse a Pedro? Nenhuma palavra. Jesus apenas fitou bem os olhos de Pedro. Nesse momento, então, Pedro se lembrou das palavras que o Senhor Jesus tinha dito para ele anteriormente. Pedro, hoje mesmo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Então Pedro, ao se lembrar dessas palavras de Jesus, saiu e chorou amargamente. O que eu fiz? Estou decepcionado comigo mesmo. Como eu sou tão mal desse jeito? Na verdade, eu sou
pior do que Judas. Eu também deveria me enforcar. Não posso mais ser discípulo dele. E ele que disse que eu teria as chaves do reino dos céus. Ele que disse que eu seria, juntamente com os demais, responsável pela edificação da igreja. Não tem mais como eu ser um colaborador dele. Eu estou perdido. Chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Será que nós já não passamos alguma situação semelhante? Será que já não nos decepcionamos conosco mesmo? Quantas vezes já decepcionamos a Deus? Quantas vezes já dissemos, eu não sou digno? Mas Ele continua sendo fiel. Você está aqui porque Ele continua sendo fiel a você. Ele guardou a tua vinda até aqui. E Ele será sempre fiel. Diga glória a Deus. Imagina, pensa comigo, o coração de Pedro ao ouvir isso. Vai, dize aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia e lá o vereis. Pouco tempo depois, Jesus teve um encontro pessoal com Pedro, a sós. A Bíblia nos informa em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5, que Jesus, ressuscitado, apareceu a Pedro e depois aos 12. Ora, o que é que você deduz disso? Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12, que foi um encontro pessoal. E o que será que Jesus teria dito a Pedro nesse encontro pessoal? Não sabemos, a Bíblia não diz, mas foi um aconselhamento, e um aconselhamento você não comenta, por isso nós não sabemos o que é que Jesus disse a Pedro nesse encontro particular com ele. Bom, depois os demais discípulos se esconderam em Jerusalém com medo dos judeus. Isso está descrito para nós no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 19, que ao cair da tarde, daquele mesmo dia, estamos ainda no domingo da ressurreição, é o mesmo dia. Ao cair da tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Parece que esses discípulos não confiavam mesmo no seu grande mestre. Trancados numa casa, com medo dos judeus. O que é que eles pensavam? Bom, eles pensavam assim: eles mataram a Jesus, agora eles vão matar a nós. Então eles se isolaram, se retiraram e se trancaram bem às portas da casa, com muito medo dos judeus. De repente, do nada, quem que surge diante deles? O Senhor Jesus ressuscitado.
apareceu diante deles. E o que é que Jesus disse para eles? Essa é a primeira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Qual foi a primeira palavra que Jesus disse para eles? Discípulos maus, infiéis, vocês não prestam para nada, medrosos, covardes. Não, o Senhor é fiel para com seus discípulos. A primeira palavra, nessa primeira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos foi: paz seja convosco. Você pode repetir isso? Paz seja convosco. Nessa primeira aparição, Tomé não estava com eles. Tomé tinha saído. Quando Tomé voltou, os discípulos disseram para Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé então disse: eu não acredito. Se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o meu dedo no sinal dos cravos, e se eu não puser a minha mão no lado dele, na ferida do lado dele, onde o soldado romano abriu o peito dele com a lança, de maneira alguma eu acreditarei. Bem, 8 dias depois, o Senhor Jesus volta a aparecer para eles, e dessa vez Tomé já está presente. E o Senhor Jesus, quando aparece segunda vez para eles, ressuscitado, vai dizer a mesma palavra: paz seja convosco. E ele chama Tomé em particular: Tomé, vem aqui, põe aqui o teu dedo e põe aqui a tua mão no meu lado. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E Tomé não aguentou ficar de pé, prostrou-se em terra e declarou: meu Senhor e meu Deus. Você pode dizer isso? Meu Senhor e meu Deus. Quem de nós aqui nunca sentiu medo? Quantas vezes nos retiramos? Quantas vezes já nos isolamos? Quantas vezes até nos trancamos com medo? Paz seja convosco. Shalom. Essa é a palavra em hebraico. Estávamos em um congresso o mês passado, e uma das ministras, uma menina hebraica, nos disse que a palavra shalom, ela vem da palavra shalem. E o que significa shalem? Shalem quer dizer completo, completude. Mais especificamente em relação a um pagamento de uma dívida. Shalem quer dizer a quitação total de uma dívida. Quando alguém tinha uma dívida parcelada com alguém e pagava a sua última parcela, então ele
cumprimentava a pessoa com muita alegria e dizia Shalem. Significava: acabou a dívida, tudo foi quitado. Quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, ali o Senhor Jesus pagou toda a dívida que nós tínhamos para com Deus. E a nossa dívida era o pecado que nós não tínhamos condições de pagar. Ali o Senhor Jesus quitou toda a nossa dívida, ficou tudo resolvido. E o apóstolo Paulo deixa isso claro para nós, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Havia um escrito de dívida contra nós, e o Senhor Jesus removeu. Algumas versões bíblicas dizem apagou, ou seja, quitou completamente essa dívida. A minha versão diz encravou na cruz. O que significa encravar? Significa cravar, pregar com pregos na cruz. Aquela dívida, aquele escrito de dívida que havia contra nós, que nos era prejudicial, quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, a nossa dívida foi pregada na cruz, foi quitada. Então, se tudo já foi pago, eu posso ter paz. Se tudo foi resolvido, foi pago, você pode ter paz. Por isso, essa foi a primeira palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos, tanto na primeira aparição, paz seja convosco, quanto na segunda aparição, quando Tomé estava presente, paz seja convosco. Bom, mais tarde esses discípulos foram para a Galileia, porque Jesus havia dito que eles fossem para a Galileia, que Jesus estaria indo adiante deles e que o Senhor Jesus se encontraria com eles lá na Galileia. E Jesus então aparece para eles mais uma vez. Essa vai ser a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. Eu gostaria de ler com você sobre essa terceira aparição no Evangelho de João. Se você puder abrir, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 21. João 21, a partir do verso 1. Ok? Só para eu saber quantos acharam? Amém. João 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas ao chegar da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Havia também pão, e disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Estão ali à beira do mar de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, 7 discípulos de Jesus: Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e os 2 filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Esses outros 2 não são citados os nomes. Estão ali: Pedro, 1, Tomé, 2, Natanael, 3, Tiago, 4, João, 5. Tiago e João são os 2 filhos de Zebedeu. E aí ele diz: e mais 2 dos seus discípulos, mas só que não dá o nome desses 2. E onde estariam os outros? Em algum lugar ali da Galileia. Mas esses 7 aqui estavam juntos. E mais uma vez, quem é que vai tomar a iniciativa? Pedro. Novamente Pedro sai na frente, dizendo: eu vou pescar. E os demais então disseram: nós também vamos contigo. Algum problema nisso? Deles irem pescar? Nenhum problema. Não era pecado pescar. Eles eram pescadores, eles tinham famílias para sustentar. Mas eu não sei você, não sei o que você acha, mas eu penso que essa fala de Pedro de pescar nesse momento é uma fala de alguém que está desanimado. E há uma lição para nós aqui. Por quê? Por que ele está desanimado? O que Jesus tinha dito para eles no verso 7: vão para a Galileia e eu vou me encontrar com vocês. E por que ele está tão desanimado assim? Eles deveriam estar alegres. Eles deveriam estar se abraçando e festejando, dizendo: o Senhor vive, o Senhor nosso vive, Ele ressuscitou. Mas não, ele diz: eu vou pescar. E os demais dizem: também nós vamos contigo. Estão apáticos, entediados, sem perspectivas nenhuma, de corações vazios, e por isso a rede deles também está vazia. Irmãos, pensem quantas experiências esses homens tinham tido com o Senhor Jesus.
E depois de ressuscitado, o Senhor Jesus já tinha aparecido 2 vezes para eles. Quantas experiências maravilhosas! Deveriam estar felizes, mas estão frustrados. Eu acho que nós conhecemos bem essa situação. Em que eles estão. Nós temos culto todos os domingos, toda semana nós temos culto. Nós oramos todos os dias. Nós lemos a Bíblia todos os dias. Nós sabemos que o Senhor Jesus vive e reina. Quantas experiências nós já tivemos com o Senhor Jesus? Quantas vezes você já desfrutou, você já experimentou do amor dEle, do poder dEle na sua vida? Mesmo assim, quantas vezes nós nos sentimos também frustrados? Quantas vezes nós sentimos essa sensação de vazio, de falta de perspectivas? Quantas vezes nos sentimos desanimados? Não é verdade? Temos culto toda semana, oramos, conhecemos, sabemos que Ele vive eternamente, que Ele quitou toda a nossa dívida quando morreu na cruz, que Ele já garantiu para nós a salvação eterna para a nossa alma. Mas quantas vezes também bate um sentimento de vazio, de desânimo? Queridos, quantas vezes a vida nos impede de viver a vida? Quantas vezes circunstâncias nos impedem de viver a vida? Eu não estou falando de algum pecado grave. Nem precisa ser um pecado grave. Mas quando nós não contamos com a presença do Senhor Jesus no nosso dia a dia, quando nós não temos o Senhor Jesus diante dos nossos olhos, quando nós não temos o Senhor Jesus em nossa mente, será que isso também não é pecado? Um irmão, um dentista, crente em Jesus, deu um testemunho de quando ele fazia um trabalho voluntário nos asilos. Como dentista, ele percebia que os velhinhos não tinham condições de ir a um dentista. Então ele ia a esse asilo para ajudar aqueles velhinhos. Prestava um serviço voluntário para eles. E ele disse que o que mais doía o coração dele era ver que aqueles velhinhos não tinham nenhuma perspectiva de vida. Não tinham alegria de viver. Tudo que eles faziam ali era ficar esperando a morte chegar. Voltando para o texto, os discípulos pescaram a noite toda, mas eles não pegaram nada. Então eles voltam para a praia cansados, muito cansados, as redes vazias. E quando eles vão se aproximando da praia,
Quem que eles encontram? O Senhor Jesus ressuscitado. E o que é que Jesus diz para eles? Malvados, outra vez vocês não confiaram em mim, vocês não prestam mesmo, nem para pescar. Não, Jesus é fiel para com seus discípulos. Jesus faz uma pergunta para eles em amor. E o que é que Jesus pergunta para eles? Filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Por que Jesus faz essa pergunta para eles? Porque essa pergunta que vai levá-los à realidade deles. Vocês têm alguma coisa para a gente comer? Eles dizem não. Pescamos a noite toda, mas não pegamos nada. E Jesus então, com todo amor, diz: lancem a rede à direita do barco e vocês vão pegar. E eles o fizeram. E a rede se encheu de peixes. 153 grandes peixes. Sim, eles contaram os peixes. Quando João viu aquilo, cutucou Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. Porque até então eles não tinham reconhecido quem era aquela pessoa. João disse: Pedro, é o Senhor. E Pedro então se vestiu rapidinho, porque ele havia se despido, e rapidinho começou a nadar ao encontro de Jesus, rumo à praia. E os demais discípulos então vieram no barquinho, trazendo aquela rede cheia, abarrotada, 153 grandes peixes. E quando chegam à praia, Jesus está ali com um braseiro aceso. E sobre o braseiro tem peixe assado, já tem pão. E Jesus, com todo amor, convida-os a comer. Assim como um pai chama os filhos na hora da refeição: venham comer, venham, vamos tomar nossa refeição. Jesus convida os discípulos a fazer aquela refeição. E ali na praia, diante daquele braseiro, Jesus, depois de terem comido, Jesus chama Pedro para um concerto. Esse é o momento oportuno. Jesus chama Pedro para uma reconciliação. 3 vezes Pedro havia negado que conhecia o Senhor Jesus diante de um braseiro, lá na casa do sumo sacerdote Caifás, na quinta-feira à noite. Agora é diante de outro braseiro que o Senhor Jesus chama Pedro para uma reconciliação. E por 3 vezes o Senhor Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama. Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela 2ª vez, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus vai perguntar a Pedro: tu me amas? E Pedro se entristeceu, ficou aborrecido pelo fato de Jesus perguntar pela 3ª vez. E Pedro então respondendo diz: Senhor, sim, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus diz então: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Para cada uma das vezes que Pedro negou Jesus,
o Senhor Jesus pede que Pedro faça uma afirmação de que Pedro ama a Jesus. Diante de um braseiro, 3 vezes negou que conhecia Jesus. Diante de um braseiro, 3 vezes afirmou que ama a Jesus. Diga glória a Deus. Queridos, no alfabeto hebraico, eu ouvi dizer que letras são números e números são letras. E eu fui pesquisar e isso é verdade. Dentro do alfabeto hebraico, cada número corresponde a uma das letras do alfabeto. E dizem os estudiosos que quando você une os números correspondentes, as letras correspondentes ao número 153, forma-se uma palavra. E essa palavra é: eu sou Deus. Eu sou Deus. Quem sabe Deus me colocou aqui nesta manhã diante de alguém que passou ou tem passado por experiências de medo. Quem sabe Deus me colocou aqui nesta manhã diante de pessoas que cometeram grandes erros em suas vidas. Quem sabe você até se isolou algum dia. Quem sabe tem até negado a Jesus e tenha se sentido tão indigno como Pedro um dia se sentiu. Mas o Senhor nesta manhã quer fazer um concerto com você. O Senhor essa manhã chama você a uma reconciliação com Ele, assim como Ele fez com Pedro, lá naquela praia do mar da Galileia, diante de um braseiro. Porque Jesus é fiel aos seus discípulos e Ele continua sendo fiel. Eu te convido a aceite a reconciliação que o Senhor Jesus propõe para você nesta manhã. Curve sua fronte, por gentileza. O Senhor Jesus está do seu lado. Você pode até tocar nele se quiser. Você pode falar com Ele. Você pode olhar bem fundo nos olhos dele. Você pode acariciar o rosto de Jesus. Você pode falar em voz alta com Ele, ou apenas sussurrar nos ouvidos dele. Ele está aí com você. Senhor Jesus, eu te dou graças nesse momento, porque o Senhor sempre foi fiel comigo. Mesmo sendo eu tão fraco, mesmo sendo eu tão indigno, mesmo tendo eu cometido tantos erros, mesmo tendo eu por muitas vezes negado o Senhor, me trancado muitas vezes, me refugiado muitas vezes, tentando me esconder do Senhor, de medo e de vergonha também, dos meus pecados. Eu te dou graças nessa manhã, pela tua fidelidade para comigo, pela tua proteção, porque a cada dia, cada final de dia, quando me deito e pego no sono, o Senhor me sustenta. Em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança.
E enquanto eu durmo, o Senhor monta guarda à minha volta. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila, o Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é o meu Senhor. E é do Senhor que vem o meu socorro, é do Senhor que vem a minha proteção, e de nenhum outro. O Senhor é aquele que me guarda mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. É o Senhor que guarda a minha alma. É o Senhor que guarda os meus sentimentos. É o Senhor que guarda os meus pensamentos, as minhas vontades, de um modo tão perfeito, tão maravilhoso. Por isso eu te louvo nesta manhã. Eu te agradeço. Fica comigo, Jesus. Eu preciso desesperadamente do Senhor. Que seria da minha vida se o Senhor me deixasse um segundo sequer? Eu te amo, Jesus. Você pode dizer para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. E eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua graça, permanecer fiel até o fim. Eu te adoro, em espírito e em verdade. Amém. Graças a Deus. Amém. Tome posse dessa reconciliação. Tome posse do teu perdão para a tua vida. Não permita que nenhuma acusação mais venha tentar roubar a tua paz, porque você já se reconciliou. Ou melhor, Ele se reconciliou com você, você se reconciliou com Ele. Ele veio ao teu encontro nessa manhã. Ele ofereceu esse presente para você nessa manhã. Ele deu essa oportunidade para você nessa manhã, essa nova chance para você nessa manhã. Eu quero te abençoar. Eu quero orar por você. Eu quero estar aqui com a pastora Anja aqui na frente, dispostos a impor nossas mãos e te abençoar, selar essa reconciliação, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que nós selarmos aqui será selado nos céus. Amém. Tudo aquilo que nós confirmarmos aqui, tudo aquilo que nós garantirmos aqui, em nome de Jesus, está selado também no céu e na terra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu encerrar o vídeo. Eu quero me colocar depois, vou estar aqui para orar por você. Depois você poderá fazer a tua oferta, entregar o teu dízimo, se você trouxe hoje. Mas vamos orar primeiramente. Te convido a se colocar de pé, por gentileza. Levante suas mãos para Ele. Tudo dele e tudo para Ele. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão precioso. Eu oro por cada um dos teus filhos que vieram aqui nesta manhã. Na verdade, não foram eles que vieram. O Senhor conduziu cada um deles aqui. Pai, eu abençoo cada lar e cada família aqui representada em nome de Jesus. Pai, eu abençoo aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Aos que estão afastados, aos que não estão conseguindo chegar. Oh Deus, tenha misericórdia, dá forças aos que estão enfraquecidos, desanimados, desiludidos, desesperançosos. Pai, restaura o ânimo, a alegria de viver. Pai, abençoe aqueles que têm sustentado essa casa do Senhor com seus dízimos e ofertas. Retribua, Deus, abundantemente, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Amém.